Vou até repetir agora. O Lindenberg está até pedindo para eu repetir, então vai ser bom que eu vou repetir porque eu esqueci de gravar. Vamos lá. Então, retomando aí a questão do, do diário, né? Então, o diário, a gente não vai botar só as operações que deram erradas, né? Só essas aulas que são obrigatórias a gente assistir, que são caríssimas, que são as operações que a gente perdeu dinheiro. A gente vai descobrir por que que perdeu dinheiro olhando essas operações. Muitas vezes a gente comeu bola em alguma coisa no tedicista, esqueceu de olhar o volume, esqueceu de ver alguma coisa, esqueceu de ver a correlação com SP500, tá? Eu estava mencionando agora que eu virei professor por conta do SP500. Eu já usava Profit em 2006, comecei a operar índice futuro. Senti, não lembro exatamente como é que foi essa descoberta, esse processo, mas eu senti necessidade de acompanhar o SP500 futuro pela correlação e, né, assinei o SMA, fui lá fazer workshop, fui convidado para ser professor. Pronto. Daí foi um passo para ir depois para a Bovespa, enfim. Não é todo mundo que usa SPX no Brasil, a correlação, pouca gente no day trade usa, a maioria está só no gráfico, às vezes, eu mesmo, quando eu estou operando no iPad, eu não tenho SPX no iPad, às vezes eu até opero melhor sem o SPX, mas também tomo muito stop, às vezes, se eu operar sem o SPX, enfim, é a questão que eu já faço isso há 10 anos, e eu estava mencionando que apesar de não ser muito utilizado o SPX como referência aqui para quem opera índice no Brasil, a gente na sala usa o dia inteiro, mas um grande autor de análise técnica, que é o John Murphy, que tem um livro de análise técnica clássico, ele também tem um outro livro chamado Intermarket Analysis, que fala sobre isso, a correlação do mercado. Não a correlação do como a gente faz nos 5 minutos do gráfico do SPX, com o índice, mas uma correlação mais ampla de ciclo, né? De tendências de alta, tendências de baixa, correlação com, com moedas, com juros, enfim. Mas se essas correlações existem no longo prazo, a gente que conhece análise técnica, a gente sabe, né? A gente respeita, a gente acredita no conceito de fractais, das ondas de Elliott, Fibonacci, enfim. Então, se tem lá no longo prazo, vai ter no médio, vai ter no curto, e por que não no intraday, né, essa correlação? Então, quando a gente fala de o diário nos ajudar a aperfeiçoar nosso trade system, não necessariamente é somente a questão da média de 200, da média de 20, ou seja, só a parte de análise técnica pura. Pode ser essa correlação com essa correlação com outros ativos que são correlacionados, como por exemplo dólar, o SPX, dólar index, taxa de juros. Pode ser a questão, por exemplo, dos horários, né? Eu estava comentando agora é, que vocês estão comigo na sala e tem a vantagem aí da experiência, do tempo, e não só minha, de outras pessoas na sala, da gente saber que eu, por exemplo, não opero payroll, né? Vamos supor que, por exemplo, você descobre no seu diário, você é um trader solitário, né? E descobre depois de, sei lá, meses que quase toda quarta você toma stop às 11h30. Pô, por quê? Com 11h30, todas as quartas, sai o relatório de petróleo. É um movimento de volatilidade, tá? Movimento de volatilidade. Outros horários que eu comentei, para quem opera dólar, horário do ajuste do dólar, de 15h50 às 16 horas. É um horário de ajuste do dólar. Em cima desse ajuste, que muitas vezes vai se buscar no dia seguinte a variação do que o dólar subiu ou caiu depois desse ajuste, tá? Própria tomada de preço da Petax, hoje em dia acho que não tem afetado tanto, mas a Petax tem 4 tomadas de preço todos os dias. 4 não, 3. Às 10 horas, não, 4. Às 10, às 11, ao meio-dia e à 1 hora da tarde. Tá? Pode afetar, mover no dólar, causar algum ruído ali no dólar futuro. Por exemplo, eu não gosto de estar posicionado antes da abertura do. Antes da abertura do Ibov eu já não gosto, porque eu gosto de operar depois. Mas, por exemplo, não gosto de operar, tá posicionado exatamente antes do fechamento do Ibov. Apesar do índice fechar 1 hora depois, fechar no horário quando não é horário de verão, né? Porque o horário de verão fecha junto com o Ibov, mas o índice fechar às 18 e o Ibov fechar, o Avista fechar às 17, 5 para as 17, né? 16h55,
entra em leilão os papéis. Esses dias mesmo eu mostrei para vocês, a gente acompanhou, o Ibov, o Itaú, por exemplo, estava caindo 1,5%, 1,3%, 1,4%, com o valor teórico, ele ia recuperar aquela queda, parte daquela queda, e ia fechar com 0,7% só de queda, e não 1,4%. Pô, não é nada, não é nada, é 0,7% num papel que tem peso 10 no Ibov. Então, a gente pode fazer isso até em Excel, não precisa ser nenhum robô sofisticado. Mas os robôs estão aí arbitrando em alta frequência e eles calculam quanto que o Ibov vai variar baseado naquele valor teórico de fechamento, né, que ainda não fechou, os papéis ainda não saíram do leilão, mas tem um valor teórico lá que vai sendo atualizado em tempo real durante o leilão, tá? Em às vezes dias de mais estresse, o leilão dura às vezes 10 minutos, 15 minutos, tá? E aí estão lá arbitrando com índice futuro. Então eu não gosto de estar naquele momento, principalmente se eu entrar naquele momento onde eu não vou ter o gain imediato, eu posso passar um puta calor, vocês toparem bobeira. A gente viu isso acho que ontem ou sexta-feira, não lembro. Eu acompanhei isso, mostrei isso para vocês no índice. Então são alguns horários que você, por exemplo, eu já estou avisando horários que são mais complicados, né? A hora que a análise vai abrir, a questão das ADRs, que tem um peso grande na análise, e as ADRs sofrem influência do dólar, porque a ADR nada mais é. O que é a ADR? É American Depositary Receipt, ou seja, são as ações que têm títulos, né, que são lastreados por essas ações. Mas são ações do Ibov. Uma ADR é um título da Vale ou da Petrobras negociada lá em Wall Street, mas na verdade você está negociando a ação daqui. A ação daqui. Mas obviamente não é a ação daqui que você está comprando, é o título. Mas o título é a ação daqui. Então tem essa arbitragem, né? Não pode ter diferença, porque é a mesma coisa. E aí tem a questão do dólar. Então, quer dizer, as ADRs vão sair, as ADRs vão começar a ser negociadas às 10h30, só que o Ibov já abriu 10 horas. Então tem a questão do dólar, quanto que vai abrir a ADR. Cara, tudo isso pode provocar oscilação. E como eu tenho falado sempre, falei até hoje de manhã, o mercado americano é muito mais punitivo que o nosso, né? Esse negócio da Petrobras que é 14% por causa dessa lambança que fizeram, pô, lá acontece isso à torta direito com as empresas, às vezes quedas muito maiores. Ah, o lucro ficou abaixo do esperado, cai 20%, é assim. Lá é foda, lá não é. Lá tem 5 mil papéis, ninguém não fica preso aos 50 e poucos do Ibov. Lá tem 5 mil pro cara brincar, não gostou de um, passa fogo, vai para outro. Né? Os fundos, não tem ficar preso a uma determinada carteira. Né? Então, tudo isso afeta o nosso movimento aqui das ações, afeta o movimento do índice, afeta o dólar. Então, isso está no Trade System? Não. Mas está no processo. Né? De repente, para quem está começando, isso vai ter que estar de alguma maneira estruturado, listado, um checklist. Né? Tem até um aluno que está construindo, começou na sala agora, está querendo fazer um checklist, tudo que ele tem que observar. Eu até falei, olha, tudo bem, eu acho até válido fazer um checklist, mas não é o tipo de coisa que na hora que estiver operando a gente consegue checar item a item. É um negócio que ou você vai desenvolver com o tempo, não tem como fazer um checklist com 20 itens e checar um a um antes de cada operação. Quando chegar no último tópico já passou o timing, né? Mas é legal fazer esse checklist, você saber tudo que você precisa estar atento para operar. Como eu sempre falei desde o início, isso aqui não é fácil. Não é fácil. Não tava todo mundo ganhando dinheiro pra cacete, sabe? Tava todo mundo virando trade, todo mundo mandando o patrão para PQP, todo mundo, sabe, fugindo do estresse de multinacional para ficar milionário na bolsa. Não é tão simples assim. Tem todas essas variáveis, né? Eu prefiro complicar para depois vocês descobrirem que é mais simples do que eu falo, do que eu simplificar e depois vocês no dia a dia descobrirem que é muito mais difícil do que vocês imaginavam, tá? Então essas coisas, o processo de desenvolvimento de vocês vai vir muito desse trading journal, desse diário. Tá? Então as operações erradas, por que errou? Tem as operações todas que vocês poderiam ter entrado, que por que vocês não entraram, que vocês vão ter que anotar, vocês vão ter que saber por que essas operações não foram feitas. Se você observou, por que você não entrou. Então essa observação a longo prazo vai ajudar também a melhorar o trade system. Tá?
Operações que você não viu, mas que depois você viu, pô, aqui foi um fundo, né? E subiu 1.000 pontos. Por que, que eu não vi esse fundo? Ou por que, que eu vi o fundo, mas não vi que tinha uma entrada aqui? Né? Uma coisa é você ver que tem uma entrada e não entrar. Outra coisa é você não ver que tem uma entrada e depois você observar que ali foi um ponto de entrada. Né? Então, como eu mencionei mais cedo, não botei LTA, não botei o FIBO, não olhei os 15 minutos, ali era a média de 200 nos 15, aqui era a média de 20 nos 60, aqui, por exemplo, eu vi hoje, né, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só a hora que o SPX virou. Olha a hora que o SPX virou, tá? O SPX virou aqui, tá? Vamos olhar no gráfico diário. Olha, ué. Cats. Porra, eu vi isso ainda há pouco, caceta. Vai, o Profit mudou aqui alguma coisa, ó. Esses dois canozinhos do lado é alguma coisa de ajuste do Profit. Ai, meu Deus, eu mostrei isso no call de fechamento. Deixa eu ver se aqui tá no Trade View, tá certinho. Carregando. Carrega, lazarento. Vamos lá. Só um segundo. Ó, tá aqui, ó. Não sei porque eu mostrei isso no Profit, ó. A hora que o SPX virou. Ele tocou a mínima aqui, fez um pullback perfeito no triângulo. Pullback perfeito no triângulo e recuou. Tá? Agora, isso no intraday é super importante. Então, às vezes, a gente. Por que se opera? Eu tenho operado com uma tela só por causa da sala, mas eu sempre operei com 6 telas. Por quê? Porque eu estou vendo tudo isso. A quantidade de coisas que me passa desapercebido porque eu tenho uma tela só hoje, 6 telas não é à toa. Porque a gente está vendo vários tempos gráficos, vendo várias coisas simultaneamente. Tá? Opa, deixa eu botar de novo aqui o chat de vocês. Pronto. Bom, então muitas vezes as operações que a gente não viu a entrada, a gente tem que descobrir por que não deu entrada. Afinal de contas, o mercado vira do nada, quer dizer, nunca é do nada, ele vira de repente a troco do quê? É importante a gente, aos poucos, descobrir por que vira. Dali pode nascer uma outra informação que você vai utilizar no seu trade system e vai te trazer retorno no futuro, tá? Ou seja, o nosso processo aqui, como eu falei nos estágios do trader, não é ficar mudando o trade system o tempo todo. Né? Jamais, pelo contrário, meu trade system é estável, é o mesmo há muitos anos. Mas é calibrar, é reavaliar, é aperfeiçoar ele, o mesmo trade system, não é trocar. Tipo, eu opero com média de 20 e 200. Pô, jogar fora, agora eu vou operar com o Ishimoku Cloud. Não deu certo, vou usar Renko. Cara, se não deu certo a T para você, provavelmente não vai dar Renko. Por que provavelmente? Porque pode ser até que você não se dê bem com a T e se dê bem com o Renko. Então não posso ser taxativo e afirmar, não deu certo com a T e não vai dar certo com o Renko. Mas normalmente, muita gente muda de modelo operacional porque os problemas não são no modelo. O problema é na pessoa, na maneira de chegar ao mercado, de atuar com o mercado, de gerenciar risco, não tem diário, não tem estratégia, não tem processo. Tá ok? Eu até fiz um post esse final de semana para provocar isso, mas a galera acho que não percebeu qual era o meu objetivo. Né? Não adianta abandonar um plano A que mal testado, mal trabalhado, e ir para um plano B, porque vai dar errado o plano B também. Bom, isso as operações que a gente não fez, tá? Agora uma outra coisa.
Eu já comentei as operações que a gente não fez, né? As que a gente não fez porque não viu, as que a gente não fez porque achou que o stop era longo, as que a gente não fez porque a gente viu, mas sei lá, faltou alguma coisa para dar segurança. Enfim, hesitou. E falei das que a gente perdeu. E agora eu vou falar, por incrível que pareça, das operações que a gente fez, que a gente ganhou, mas foram mal executadas. Ou às vezes nem foram mal executadas, mas podiam ter sido melhor executadas. Tá? Uma coisa que eu recebo muito pedido de ajuda é com relação a mão de alface. Né? A galera fala, eu saí muito curto. Deu 2.000 pontos, saí com 300. Galera, preciso mais um minutinho, tá? Um minutinho de novo, pra ver aqui se eu boto os bofs pra fora. Já volto. Não saem daí. O que eu posso fazer? Não, pode fazer. Pode voltar amanhã. Não, amanhã é véspera de feriado. Não. Tá ligado isso? Tá ligado. Então você não vai dar. Encerra. Calma. Calma aí, galera. Só mais 2 minutinhos pra respirar aqui e já começamos. Isso aí. Surreal. Encerra. Nossa, tô passando mal. Deixa eu terminar esse tópico aqui. Tá liberando. Termina o tópico e encerra. Tá. Liberando. Não, eu vou encerrar. Vocês ouviram. Cara, que diacho de mal-estar. Vamos lá. Não, eu vou. Quero encerrar pelo menos esse tópico 18. Depois a gente faz até o 19. Vamos lá. Quem sabe eu falando agora melhora. Já dei uma vomitada agora, vamos lá. O texto está gravando, olha que trash. Mas é aula real, vida real, sala de aula, não é gravado em estúdio, é assim mesmo. Peço perdão aí para quem está assistindo. Vamos lá. Então, eu estava mencionando das análises das operações com loss, as operações não realizadas, tá? E outra coisa, operações com gain. Tem um ponto aí que eu vejo muita gente me procurando,
Inclusive, é tanta gente que me procura com isso, ontem mesmo na sala. Puta, é uma coisa que me procuram hoje mesmo no YouTube. É uma demanda que eu tenho há muitos e muitos e muitos anos, tá? Que é a questão do mão de alface, tá? O famoso alfaceiro. Como é que, o que que acontece? O que que provoca isso? Tem várias coisas, né? Às vezes mão pequena, mão grande, eu mesmo sou um que, não é que eu alfaço, eu até posso confessar que eu alfaço, mas, puta, é meio que um misto de operação de scalp com operação de seguir tendência. É que eu tô com a mão pesada, puta, com a mão pesada, 20 contratos, cara, subiu 20 contratos, subiu 200 pontos, já é 4 mil reais. Tipo aquela história, caralho, com 4 mil reais no bolso, vou deixar voltar. Puta, fica com dor de corno que podia ter dado 20 mil reais? Fica, mas botei os 4 mil no bolso. Já vi tantas vezes 4 mil reais virar negativo, sobe 200 pontos, depois volta, me estopa. Então, é, não se apeguem muito também à maneira como eu faço. Pense no modelo de vocês. Você está com 2 minis, 5 minis, começando agora. Putas, o mercado pegou a boa tendência e sai com 100 pontos, 150 pontos. Eu vejo isso, o pessoal me pede direto ajuda nesse aspecto, né? E o que me chamou a atenção uma vez, especificamente, isso foi acho que em 2014, 2015, justamente nessa época de redes sociais, um cara me procurou e falou: André, eu sou bom pra cacete, eu acerto 85% das minhas entradas. Só que eu não fecho um dia, uma semana no positivo. Falei, caraca, o cara faz mais difícil, que acertar as entradas, é um bom analista e não consegue ganhar dinheiro? Qual é a razão? Aí conversando com ele, ele falou, não, eu saio muito cedo das operações quando tomo stops grandes. O que acontece? É aquela história, ele é um excelente analista, mas na hora que começa a operação, a parte emocional sobrepõe sobre a parte da análise dele. Então nessa época, eu sugeri para ele o seguinte, cara, enquanto você está sob controle, que você ainda não botou o teu dinheiro no game, você é um excelente analista. Depois você começa a sofrer pelo o impacto emocional da operação, do gain, do financeiro subindo ou até voltando contra você, depois sobe de novo, tá? Eu até fiz um vídeo que é um dos vídeos meus mais badalados aí, mais clássicos da minha carreira aí no YouTube, que é sobre esse cenário de você entrar, a coisa vai e volta, enfim, que a pessoa sai totalmente do plano. E aí eu sugeri para ele, é o que eu sugiro para muita gente nessa situação, que é o seguinte, cara, use o indicador de stop para dar sua saída, acabou. Indicador de stop para dar sua saída, tá? Mas isso é um caso aí mais extremo ou um caso para quem está começando. Tipo assim, vamos por etapas, vamos acertar as entradas e deixa a saída para o indicador de stop. Eu saio com o indicador de stop. Mas vamos lá. A questão de analisar o gain também, porque eu acho que não sei se alguém já falou para vocês que tem que se analisar o gain no diário. Tem que se analisar o gain no diário. Se nunca ninguém falou, eu vou ser o primeiro a dizer. Por quê? O que a gente está fazendo aqui no day trade é como se estivesse dirigindo um carro de Fórmula 1, tá? Então, dirigindo um carro de Fórmula 1. Carro de Fórmula 1, vocês já viram. O cara, porra, mexe na asa da frente, mexe na asa traseira, calibra o pneu, troca o pneu mole para pneu meio mole, para o pneu meio duro, para o pneu duro, enfim, né? Eles trocam, eles fazem uma série de ajustes finos. Para quê? Para ganhar meio segundo a mais. Às vezes não é nem meio segundo, é um décimo de segundo a mais para ganhar pole. Day trade, mesma coisa, a gente pode fazer essas calibragens, né, nas operações com gain para melhorar a nossa performance no gain. Seja um indicador de stop, já que você está alfaçando, ou seja, sei lá, pode não ser um indicador de stop, de repente a saída para uma média de 8, uma saída para uma média, quando a média de 20 virar, né? Uma coisa que eu tenho dificuldade, talvez porque eu nunca fiz isso, mas acho que vários de vocês acho que já perceberam isso, de repente até têm tido resultados melhores. Por exemplo, Tabajara não é um trade system mecânico. O que é um trade system mecânico? Ah, se fizer isso eu entro, se fizer aquilo eu saio. Pronto. Tipo assim, igual high-low, igual outros trade systems, né?
O Tabajara apenas como eu sempre falei, um setup emocional. Se está verde, só posso procurar compra. Se está vermelho, só posso procurar venda, e não o contrário. A gente não fica procurando reversão. A menos que ela seja muito escancarada e esteja numa zona de contexto escancaradíssima para a gente. Mas o Tabajara, se vocês olharem, né? Vamos botar aqui o Tabajara. 5 minutos. Deixa eu botar um índice aqui. Vamos lá. Ó. Ficou verde, é compra, só sai quando ficar vermelho. Não estou dizendo que é para operar, quando ficou verde é compra e sai quando ficou vermelho. A gente pode entrar tecnicamente, mas a gente pode sair quando mudar a cor. Enfim, a saída é algo que vocês vão no diário de trade de vocês ao longo do tempo descobrir qual é a melhor maneira de sair para pegar mais dinheiro do mercado. Se a gente fez o mais difícil, é o que eu falo muitas vezes, né? Não sei nem se é uma analogia correta, se é uma estratégia correta. Né? Muitas vezes eu estou numa operação, estou passando um calor lá, sei lá, 50 pontos, o pessoal falando, pô, não é melhor sair? Eu falei, cara, não. Prefiro pagar o stop, não sei se é correto, mas prefiro pagar um stop do jeito que eu segui, do jeito que eu planejei, do que sair agora. Sabe por quê? Porque eu que faço poucas operações, o mais difícil, eu acho, sempre, é montar no cavalo. Se está no cavalo e ele está pulando, tenta manter o controle, né? Tenta segurar o cavalo, tenta ficar em cima dele, não cair. Né? Não descer porque você vê que ele está bravo. Tenta controlar o bicho. Eu penso assim. Não sei se é uma maneira correta de pensar, de operar. Às vezes tem muita gente que acha que, porra, não foi, já zera logo. Melhor o stop menor do que, né? Mas, puta, questão emocional minha, eu fico muito puto de acertar uma operação, mas sair antes porque amarelei, porque, sei lá, porque voltou um pouco. Eu prefiro, às vezes, isso é um ponto ainda de, sei lá, no meu estilo de operar que merece aperfeiçoamento, tá? Tipo, sei lá, eu fiz uma entrada no gráfico de 5 minutos, deu 5 minutos, não avançou, eu não consegui subir meu stop break-even, ou deu 10 minutos, não consegui meu stop break-even, encerra a operação. Tá aí uma coisa que talvez eu tenha que avaliar, uma regra para mim, tá? Uma regra que eu tenho que talvez incluir no meu trade system, né? Um stop no tempo. Eu faço muito isso no swing trade. Engraçado que no day trade eu não tenho esse hábito de fazer stop no tempo. Ou é loss ou é gain, eu não faço stop no tempo. Tá aí uma coisa agora, conversando com vocês, fazendo meio que dessa aula uma terapia em grupo, tá aí uma coisa que talvez eu tenha que avaliar, stop no tempo, por que não? Né? Enfim, tem que se analisar os stops loss, os stops gains que a gente toma. Tipo assim, pô, ganhei 200 pontos. Pô, mas deu 1.000. Por que eu não peguei 1.000? Tudo bem, talvez eu não pegasse 1.000, mas podia ter pego 500, 600, 700. Por exemplo, minha técnica de stop por causa da mão pesada é no barra-barra. O barra-barra me tira muito cedo as operações. Muito cedo as operações. Mas também já me evitou muita operação com gain virar prejuízo. Talvez pelo fato de eu não fazer o meu diário no Excel, eu não consigo ter uma estatística disso. Tão clara como eu tive agora esses dias, observando que muitos dos stops que eu tomo são. Se eu não bati a meta do dia de manhã, eu acabo forçando a barra no final do dia para alguma operação que talvez não seja tão clara. Eu observei isso, por incrível que pareça, depois de anos, eu observei isso agora. Mas talvez se eu tivesse todos os meus dados imputados no Excel, eu conseguia fazer uma pesquisa lá, um filtro, né? Excel não precisa ser um programador nem nada para você usar os filtros do Excel das colunas e de repente filtrar por coluna, fazer uma pesquisa, enfim. E descobrir que de repente o barra-barra não é tão bom como eu acho que seja. Porque as operações com gain que eu seria estopado seria um prejuízo menor do que o que eu tenho deixado na mesa por sair no barra-barra quando pega a tendência. Provavelmente é isso mesmo, tá? Já estou até afirmando sem usar Excel. Mas aí tá, eu estou sugerindo para vocês uma coisa que eu não tenho feito, que é documentar em Excel, que a Excel tem esse lado da computação para nos fornecer uma base de dados de inteligência para a gente descobrir aonde está, de repente, os nossos pontos de melhoria.
tá? Para quem vai fazer um diário, de repente, fazer uma coisa subir. É que não pode também fazer muito sofisticado, tome muito tempo, para não virar uma obrigação chata, né? Mas, tipo, fazer a parte no papel, botar na caderneta, escrever as emoções na caderneta e ainda lançar no Excel para depois, daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas, fazer uma busca e descobrir aonde está o ponto de melhoria. Enfim. Como eu falei, sempre falo, né? Esse trabalho não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, não é um trabalho mole, né? Não tem almoço grátis. Às vezes a nossa fonte de realmente resultados de ganhar dinheiro não vai ser as 9 horas que a gente fica na frente do computador, vai ser as 2, 3, 4 horas que a gente está fora do mercado de noite estudando o que a gente fez. Eu vejo muita gente mesmo, que fica até altas horas da noite, madrugada dentro, testando indicador, testando média, testando os trade system, mas não faz o seu diário, não faz o estudo do mais importante, que é onde ele vai aprender a ganhar dinheiro. Ele acha que stop é corrigido através de mudança de trade system, através de ficar mudando configuração de média móvel o tempo todo. E não é, né? Eu acho que você gastar algumas horas, ou 1, 2 horas por dia, todo dia com seu diário, cara, você vai ter um retorno em uma curva de, um retorno tão rápido, uma curva de aprendizado tão rápida que não tem nada que supere isso, tá? E como eu falei, o diário é observar operações feitas com gain, operações com loss, operações não feitas. Tem que analisar os três. Tem que analisar os três, tá ok? E com isso, aperfeiçoando o seu método, não é só o trade system, é o seu método operacional. Desde coisas do tipo, não opero antes do meio-dia, não opero antes das 10h30, não opero à tarde, não opero antes do meio-dia, não opero antes das 10, não opero entre meio-dia e 2 da tarde, não opero depois das 5, enfim, você vai descobrir através das informações que vão estar no seu diário. O seu diário que vai te dizer o que é mais lucrativo, onde você funciona melhor, qual o time frame que funciona melhor, enfim. Tá bom? O diário é a sua. A partir de hoje, o treinamento termina hoje, mas o diário vai ser o seu treinamento perpétuo. Em cima dele que você vai evoluir, vai se aperfeiçoar. Em cima dele que você vai atingir a consistência, vai ganhar confiança. Beleza? Entendido? Oi. Não tá aqui. Tá passando bem também? Melhorei. Fecha a porta, filho. Melhorei por que pareça. Melhorei um pouquinho. Tá? Deixa eu dar um refresh aqui no chat, que eu acho que eu não tô vendo, o chat não tá atualizado de novo. Vamos lá. Vi uma pergunta aqui, mas eu tinha apertado o refresh. Entrada pela VWAP, depois de cruzar a VWAP. Então, a entrada da VWAP pode ser essa de cruzar, mas a entrada que eu mais gosto na VWAP é a regressão com reversão na VWAP, tá? Assim como tem na média. Tem uma pergunta aqui. Opa, cara, quanta coisa aqui. Não. Pô, já vi. Vocês falando para eu encerrar, não, tô tranquilo. Outra pergunta aqui. Barra com desconto. Nunca pensei nisso, né? Stop um pouquinho além. Cara, stop no tempo de swing, que também poderia ser day trade, é aquilo. Normalmente as minhas entradas são sempre com momentum. Ou seja, é para entrar, não é para ficar passando calor. Né? É para entrar e ir embora. Se de repente você deu uma entrada que deu um momentum de impulsão do preço e o preço começa a não andar, aquele sinal de impulsão, depois, sei lá, depois de 3 candles já perdeu, já foi esquecido, já não tem mais sentido nenhum. Né? Talvez valha a pena estopar no tempo, botar um stop mais curto, enfim, coisa que eu mesmo no swing eu faço, coisa que eu não faço no day trade. É uma coisa para se avaliar, tá? Não é assim, Samuel, não é fechando
2 meses positivo, você pode aumentar o lote. Você até pode aumentar o lote com 2 meses positivo. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos falar de aumentar o lote. Teve um aluno meu da B3, no curso lá que eu dava na Bolsa, depois eu mantive contato com ele, que ele fechou o primeiro mês positivo, aumentou o lote e quebrou. E aí eu fui ver o positivo dele. Ele operava 10 minis. E ele fechou, se eu não me engano, alguma coisa em torno de R$ 1.500 positivo no mês. Eu não entrei no mérito de quantos dias ele ganhou, quantos dias ele perdeu, como é que foi a consistência dele, nem nada. Ele só peguei a informação que ele me passou. Ele, depois de um mês, ganhou R$ 1.500, aumentou o lote. Aumentou de 10 para 25 e quebrou. O que aconteceu? Faz as contas. 20 dias, 10 minis, né? Ganhou R$ 1.500, divide R$ 1.500 por 10 dias, por 20 dias. Dá R$ 75 por dia, correto? R$ 75 por dia. Com 10 minis, quantos pontos dá isso? Por dia. Quer dizer, ele teve um gain médio aí de 20, 30 pontos. Isso é razão para ele aumentar o lote? Só porque fechou positivo? Não. Não. E muito menos aumentar de 10 para 25. Foi quando ele quebrou. 10 para 25, ele quebrou. Outro caso, por exemplo, o caso daquele cara que eu comentei que me levou a criar a minha série de indicador de stops, o meu webinar de indicador de stop, que até eu incorporei nas aulas da B3, que eu achei que era fundamental, porque era uma coisa que todo mundo passava de não saber aonde sair. Depois que eu sugeri isso para ele no indicador de stops e eu fiz esse webinar, ele me mandou depois uma mensagem dizendo: porra, pela primeira vez eu fechei uma semana positiva. Legal. Depois de um mês, ele me chama e fala: eu quebrei. Quer dizer, antes ele não fechava positivo, mas ele estava se sustentando, o capital vinha diminuindo, tinha perdido uns 30% do capital, né? Mas estava lá vivo, tentando descobrir o que estava acontecendo errado, etc. De repente ele quebra em um mês. Por quê? Porque aumentou o lote rapidamente. Então, fechar positivo não significa estar consistente. E mesmo que você esteja consistente, tem que ver o que você está ganhando. Não é simplesmente fechar positivo. E ao aumento do lote, você não pode destruir todo um trabalho de repente de um ano ou de 2 meses, como você sugeriu aí, porque aumentou o lote e dobrou o lote. Muita gente às vezes triplica o lote, sei lá, opera por 5 minis. Tá tranquilo, relax. E acha que 15 vai dar no mesmo. Cara, um monte de gente na sala, eu conversei ultimamente, que fez esse tipo de movimento e devolveu meses de gain. Meses de gain. Então, a consistência não é só fechar no positivo. Pode ser 2 meses, pode ser 6 meses. A mesmo 6 meses positivo tem que depender da qualidade dos seus trades. Não é simplesmente fechar no positivo. Tem gente que de repente fecha positivo todo mês durante um ano. Aumenta o lote e quebra. Por quê? Porque se comporta com um nível de perda com uma tranquilidade maior, com uma frieza maior, mas não se comporta com uma frieza, com a mesma frieza, com uma perda muito maior. Ou seja, ele não tem confiança no que ele faz, ele fecha positivo. Muita gente, por exemplo, day trade, quem gira muito, às vezes fecha positivo, mas não sabe o que está fazendo. Mas como fecha positivo, na hora que aumenta o lote, quebra. Porque para de ter a frieza que ele tinha antes. Seja acompanhando sala de call, seja acompanhando um determinado trade system, enfim. Está lá fechando positivo, fazendo 30, 40 operações por dia, não tem diário, não sabe o que dá certo ou o que dá errado. A única métrica que ele tem de sucesso, né, é de, entre aspas, que ele provavelmente confunde com consistência, estou fechando positivo. O pessoal confunde fechar positivo com consistência, tá? Não necessariamente é a mesma coisa. Pode ser, mas pode não ser. Então é muito difícil falar, eu fecho positivo, posso aumentar o lote? Fecho positivo há 2 meses, posso aumentar o lote? Primeiro, quanto positivo está fechando? Segundo, aumentar o lote para quanto? Você pode destruir todo um trabalho em uma semana. Em uma semana. Porque aumentou o lote errado. Né?
essa questão de operar antes das 10, eu não gosto de operar antes das 10, né? E eu na sala, quem me acompanha, pô, é raríssimo operar antes das 10. Mas a gente já teve dias não, meses aí de ter gain quase todos os dias, sabe? Ou gains com, sei lá, semanas e semanas com muito mais gains do que loss na semana, mesmo sem operar antes das 10, sem operar às vezes antes das 10h30. É questão, é questão de estratégia, de trade system. Eu não, enfim, eu não gosto. O meu trade system não dá muitas entradas, né? Antes das 10. O trade system em si, esse que eu uso na sala, com a média de 20, por exemplo, a média de 20 nos 5 minutos, quando tem gap grande, ela só é fidedigna depois das 10h40. Por quê? Porque ela está pegando candles de ontem até as 10h40, né? 5 minutos. Pensa 20 candles de 5 minutos. 20 vezes 5, 100 minutos. 100 minutos é o quê? 60 minutos, né? 1 hora mais 40. Ou seja, abriu às 9, 10h40. Então, um gap muito grande, aquela média de 20, de repente o preço está subindo, 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 e a média de 20 está caindo, caindo, caindo. Por quê? Porque abriu com um puta gap de baixa e o preço está subindo, mas a média está mostrando para baixo. Você vai vender porque a média está para baixo? Não, o mercado está subindo. Então eu já mostrei isso várias vezes, que nas 10h40, quando tem grandes gaps e o mercado anda contra a média, que ela quebra, ela inflexiona às 10h40 em ponto, seja no índice, seja no dólar. Nos 2 minutos, não, 2 minutos é 2 minutos vezes 20 é 40 minutos. Às 9h40, pronto, a média de 20 minutos nos 2 minutos já está computando só os preços do dia. Então tem isso também. O meu trade, não é que eu não gosto de operar, mas o meu trade system não é tão bom, não é tão bom não é assertivo, não funciona bem antes desses horários. E também são horários de mais volatilidade, né? O próprio Alexander Elder fala, os amadores operam na abertura, os profissionais no fechamento. Tudo bem, a gente é day trader, então não é o caso, né? Mas de manhã tem muitos movimentos que muitas notícias ainda não saíram, muita coisa ainda está para sair de indicadores lá de fora. E outra coisa, os gringos que mandam no mercado. E às 10h30 as ADRs abrem lá fora. Não digo só os gringos que operam aqui, que entram e saem com bilhões de dólares em coisas de dias. Estou falando também dos gringos que operam lá fora, que vai impactar as nossas ações aqui, que vai impactar o nosso índice aqui, tá? Então é tudo isso junto, tá? Então o diário, galera, é uma ferramenta de eterno aperfeiçoamento do seu trade system e do seu processo operacional, do seu método operacional. Seu diário não é só para calibrar a média de 20 ou ver se é melhor entrar com Harami ou no Gift ou no Pablito ou na Ribimboca da Parafuseta. Ele também é para identificar horários, para identificar correlações, identificar coisas que de repente vale a pena você abrir mão de algumas operações em prol da segurança, que é o que a gente vai falar agora no próximo tópico, né? A gente tem que aceitar que talvez a melhor operação do dia é não fazer nada. A gente tem que aceitar isso. Abrir mão de oportunidades em prol da segurança. Não pode querer pegar tudo. Quem quer pegar tudo acaba não ficando com nada. Tá? A gente tem que pegar os low hanging fruits, aqueles que estão à mão, que são fáceis. Tá? Aquele que você tem que subir na árvore, vai encontrar uma cobra enroscada na árvore, uma colmeia de abelha que vai te matar, que vai te picar. Pô, pra quê? Pega aquele ali que você, né, dá um saltinho, pegou a fruta, bota no bolso, acabou. Cara, eu penso assim, tá? A longo prazo, vocês como traders já profissionais, vocês vão desenvolver o método de vocês. Ou seja, talvez seja diferente do meu. Né? Essas emoções estão aqui. Eu comentei, essas emoções você tem que colocar. O que você sentiu quando perdeu, por exemplo. Essa questão de eu operar, de eu tomar alguns stops às 3h30, 4 horas, quando eu não fiz nada, é diferente daquela galera que eu vejo muita gente comentando que ganha de manhã e devolve à tarde. Não. Quando eu ganho de manhã, normalmente eu não devolvo à tarde porque eu não quero mais entrar. Eu já estou acostumado, já estou com essa disciplina. Mas às vezes, quando eu não ganho de manhã e à tarde já está indo embora, eu acabo me precipitando em busca de alguma coisa, né? Então,
Isso é uma coisa, é uma emoção que eu estou tentando entender da onde que ela vem. É a ansiedade que eu controlei que vem à tona, é um dia que eu sinto que foi perdido, é talvez um constrangimento até. E eu preciso confessar com vocês, a nossa sala é uma sala de traders. Eu sou lá um trader como todos vocês, né? Eu já falei isso N vezes nesse 1 ano e meio, tá? É um Alcoólicos Anônimos de traders, né? Onde a gente está lá comentando isso. É uma terapia em grupo que a gente faz o tempo todo. Às vezes eu vejo, como você mesmo comentou aí, o Samuel, quem foi que comentou? Que a galera, às vezes, 10 da manhã já bateu a meta, já fez e não fez ainda nada. Ah, tá aqui, foi o Rony. Cara, imagina eu, como trader profissional, como professor, que tem sido referência para vocês na sala. Cara, imagina como é que foi a minha cabeça quando eu vejo galera aí celebrando no Skype um monte de game e eu não fiz nada ainda. Não entrei. Não importa se foi desatenção, se foi meu trade system que não deu sinal, se foi porque eu estava dormindo e acordei tarde porque dei aula na véspera. Não importa. Não importa. São 340 pessoas que estão lá, a galera celebrando games e eu não ganhei nada. Por alguma razão eu não entrei naquele dia ainda. Como vocês acham que eu, como trader, e sabendo que vocês me veem como referência lá, como que eu me sinto? Talvez isso seja um fator emocional que no final do dia eu falo, caralho, não posso sair do dia zerado. Todo mundo com ganho, eu não fiz nada hoje. Tá? Eu não gosto de operar antes das 10. Hoje tava lá 8h30 fazendo morning call, puta. Tava lá, podia ter entrado às 9h15, 9h10 nessa alta. Não entrei. Como é que eu me sinto? Tem um lado emocional foda aí. Ok? Tem tantos outros setups que eu poderia estar utilizando que eu não utilizo para seguir o roteirinho lá do Tabajara, etc, etc. Mas depois no final do dia eu me arrependo. Falo, caralho, não peguei nada. Foda. Tem que separar o professor do trader, fazer outras coisas. Nem que seja na surdina aqui no meu laptop, sabe? Não preciso mostrar para não ter que ficar dando explicação. Ah, por que você não avisou a gente? Ah, se deu entrada, por que você não disse? Porque se dá errado também, né? Mas você operou fora do trade system. Puta, mas eu tenho outras técnicas, eu tenho outras ferramentas na minha mala. Ah, então compartilha com a gente. Não, não dá. Não sei se vai ser pedagógico, se vai ser útil, enfim. Não é simples. Não é simples. Tá? Olha aí, Samuel, é a questão do indicador de stop aí para você nesse caso aí. Acho que no início é o indicador de stop, não tem jeito. Indicador de stop. Bom, galera, esse era o tópico de diário de trader. Beleza? Alguma coisa que eu não cobri que talvez vocês gostariam que eu comentasse? Senão eu vou pro último tópico, antes que minha esposa me tire daqui, porque eu tô me sentindo melhor. Não sei se está vindo a resposta pelo chat, se travou de novo. Deixa eu dar outro refresh aqui. Gra queria ligar para Paula, para Paula encerrar a aula, mas não, melhorei. Agora pior que eu melhorei mesmo. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Opa, pronto, voltei. É complicado isso, né? Bom, então vamos lá, vamos pro outro tópico, que é o último tópico, tá? Hoje eu vou deixar então, ó, quando a gente fizer a aula de, como é que chama? Quando a gente fizer a aula de tirar dúvidas daqui a um mês e meio, depois da Copa a gente faz, né? A Copa daqui a pouco está começando, a gente faz depois da Copa, em meados de julho, né? Junho está começando agora, depois de amanhã, a gente faz em julho, tá? Aí eu faço a bibliografia comentada, tá? Porque isso aqui para eu fazer correndo é melhor não fazer. Tá? Eu faço isso no Tira Dúvidas daqui a uns 40 dias, beleza? Agora vamos para o último tópico do curso, beleza? Vamos lá. Eu vou usar isso aqui, esse slide aqui, tá? São as regras que a gente usa, tá?
É... Cara, a consistência nossa, resumindo tudo que a gente viu de análise técnica, de emocional nesse treinamento de 20 noites, tá? É... A gente seguindo essas 5 regras aqui não tem como dar errado, galera. O difícil é seguir essas 5 regras, principalmente a regra número 3, né? A número 3, a número 1, enfim, são todas, é difícil priorizar. Vamos por ordens, tá? Como eu falei bem na abertura desta aula de hoje, o meu padrinho de casamento, que é cardio, um puta cardiologista, quando ele vai fazer o congresso dele, na Europa, etc., tudo bem que eu acho que ele quer passear também, mas brincadeiras à parte, ele deve saber que isso vai dar retorno financeiro para ele, mas ele não está indo lá pelo retorno financeiro, ele está indo lá para aprender mais, para se aperfeiçoar, se reciclar. Mesma coisa minha esposa quando aprende uma técnica nova, seja para fazer canal, seja para fazer uma coroa, né? Um curso que ela fez agora numa máquina que faz coroa, tudo por computador, não sei o quê. Então o cara já sai do consultório no mesmo dia com a coroa, com um dente pronto, né? O bloco pronto, né? Uma máquina chamada Serec, se eu não me engano. Então é óbvio, ela vai ter mais ganho financeiro? Vai, mas eu não acredito que ela está fazendo por causa disso. Ela está fazendo porque o mercado exige, a profissão exige o aperfeiçoamento, né? Senão ela fica para trás. Aí sim ela vai ter perda financeira. Ela pode não estar pensando no ganho financeiro, mas ela pensa que se não se reciclar, não se aperfeiçoar, não se modernizar, vai ter perdas financeiras, né? Então a gente, diferentemente de outras profissões, a gente lida diretamente com dinheiro. Nossa profissão é fazer dinheiro. Então não tem como não pensar em fazer dinheiro. Outras profissões estudam, se aperfeiçoam e vão ganhar mais dinheiro por conta disso. Em geral, vão ganhar mais dinheiro por conta disso. A gente se aperfeiçoa, a gente também vai ganhar mais dinheiro, né? Então a gente tem que tentar pensar não no aperfeiçoamento, não no nosso desenvolvimento para fazer mais dinheiro, mas para operar melhor. Então o diário, tudo isso que a gente viu hoje é para operar melhor, operar com cada vez mais precisão, não para fazer dinheiro. E o dinheiro vai vir. O dinheiro vai vir. Então, a nossa cabeça é operar bem, não é operar mal. Uma entrada ruim, que mesmo que tenha dado gain, você teve um ganho financeiro, legal, mas puta, você não ganhou nada ali no ganho financeiro. Você não aprendeu nada com aquilo, tomou risco desnecessário. Tá? Não é uma entrada que tem um alvo, sei lá, 5-1, mas é mal feita, não é um lugar sem contexto. Não é uma entrada, não é uma relação risco-retorno alta que vai fazer uma má entrada ser boa. A entrada tem que ser boa, tem que ser técnica, tem que ser bem feita. Por isso que eu falo do momento, por isso que eu fico cabreiro demais. Nem sei porque que eu perco tempo hoje em dia em rede social falando isso, mas fico cabreiro com esse negócio de não olhar volume. Pô, eu respeito, cara, o cara não querer usar volume, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Eu respeito o jeito de operar de cada um. O que eu não respeito é o cara vir em rede social, onde tem 99% é leigo, e falar, ah, não serve pra nada. Pô, tá falando merda. Pra ele, talvez não tenha utilidade, ele aprendeu a operar sem isso. Mas dizer que não serve pra nada tá errado. Isso vai contra a teoria de Down. Não é nem questão de contra a teoria de Down, não tô nem, sabe? É questão que a bolsa manda duas coisas pra gente. A cada tique, a cada negócio executado, que é o que forma o candlestick ou o Renko, o caralho a 4, né? A cada negócio executado, o que tem nesse negócio? O preço da execução e a quantidade. Preço e volume, quantidade e volume. Pô, abrir mão do volume, para mim é surreal. É abrir mão de 50% do que a bolsa está me dizendo, do que o mercado está me dizendo, tá? Então, o nosso processo de aprendizado, estou citando volume por acaso, o nosso processo de aprendizado é para operar cada vez melhor, com mais precisão. Às vezes vai ter uma puta de uma entrada que o volume não está apoiando e a gente não entra e dá uma dor de cor do caralho, mas puta, se você entrasse, você teria ganho dinheiro, mas você não está operando bem. Você não está operando bem.
Você ganhou dinheiro, mas não operou bem, porque você esqueceu uma variável. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu esqueci da variável do meu trade system, que é olhar o volume. Então, a longo prazo, qual é o custo disso? Qual é o custo disso? Falta de consistência. Então, mais tempo para aumentar o lote, mais tempo para ganhar dinheiro. Se você não quer aumentar o lote, você tem que acertar mais. Então, aquela operação que você entrou sem volume pode até ter te dado gain, mas outras vezes vai te dar loss, então vai atrapalhar a tua consistência, vai demorar a tua evolução de aumento do lote, e com isso vai te custar dinheiro, mesmo que você tenha feito dinheiro naquela operação. Então a primeira regra é operar bem. Quanto melhor for o teu processo decisório, não falando para ele ser extremamente sofisticado, complicado, que vai, sabe, vai dificultar a sua estratégia, né? Alguém comentou aí, mas acho que eu perdi quando eu dei o refresh. Cadê? Do trade perfeito. Pô, sumiu nesse refresh, sumiu o comentário. Eu dei refresh e não vi. Mas enfim, é melhor a gente também não pode buscar perfeição e ficar travado, né? O ótimo é inimigo do bom. Mas, porra, vamos operar bem, né? Não vamos operar meia boca. Não vamos contar só com o resultado financeiro no final do dia. Ah, claro que o resultado financeiro é importante. Mas o estado financeiro que você não vai ter consistência a longo prazo, não vai poder aumentar o lote, ou que você não sabe por que deu certo, porque você mesmo sabe que ali era uma entrada de risco. Esse negócio de ficar entrando pelo risco é a coisa mais estapafúrdia que eu já vi. Ah, pelo risco vale a pena, pelo risco vale a pena. Esse negócio de estar pelo risco está quebrando todo mundo. Né? Esses são os caçadores de topos e fundos, só entram pelo risco. E não pegam tendência. Tá bom? Bom, regra número 2. Proteja ferozmente seu capital. Cara, essas regras, eu não sei se vocês sabem, eu botei aqui, né? Foi uma matéria que saiu no Wall Street Journal e era as regras, eu era o cara entrevistando um trader profissional e tinha essas 5 regras de inglês escritas num papelzinho todo já macerado, amassado, que eu traduzi e botei aqui no meu wallpaper, tá? Proteja ferozmente o capital. Durante anos que eu venho atuando na área educacional, eu sempre falei uma outra frase que eu peguei, agora já não sei de qual livro foi, Mark Douglas talvez, ou Martin Pringa, não lembro, que diz o seguinte: o amador se preocupa com lucro, o profissional se preocupa em preservar seu capital. Essa é a diferença do amador para o profissional. Então, proteger ferozmente seu capital significa o quê? Não ficar entrando pelo risco. Não ficar entrando pelo risco porque vale a pena. Se eu entrar aqui, é um pin-bar nesse fundo aqui, etc. Stop de 100 pontos, pô, se der certo. Engraçado que quem faz normalmente isso não ganha 100 pontos, né? Ontem mesmo a gente viu que o pessoal ficou comprado o dia inteiro com o mercado caindo, 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 e na hora que deu aquele repique, todo mundo zerando posição. Foi bizarro demais, né? O mercado comprando o dia inteiro enquanto caiu, e na hora que deu esse repique aqui, quer ver, ó? Na hora que deu esse repique aqui, agora no gráfico parece que é pouca coisa, mas vamos lá, vamos olhar. Foram 1.000 pontos. Não, 900 pontos, ó. Na hora que deu esses 900 pontos, eles foram zerando. Tá? E aqui quando começou a cair, começaram a comprar de novo. Quer dizer, totalmente pé trocado. Mas é nessa de operar pelo risco, né? E operar pelo risco, você toma tanto stop quando você está com pequenos gains, você bota no bolso. Tá? Então, proteja ferozmente seu capital, acima de tudo. Como é que você faz isso? Operando rigorosamente pelo seu trade system. Agora, quando o seu trade system der sinal, pô, haja na hora, sem hesitar. Mas só quando ele der o sinal. Abra mão de outras entradas que ele não está dando o seu sinal. Esse também é uma grande dificuldade para 99,9% de todo mundo. E até para mim, eu confesso, senão eu não tomava esse stop às 4 da tarde, porque o mercado andou, porque o trade system não deu sinal, deixei passar, mas aí começa a bater a ansiedade, aí você entra sem o trade system. Porra,
Você passou das 9 da manhã às 4 da tarde, estão falando aí de 7 horas sem fazer nada porque o trade system não deu sinal. Aí bate o desespero, começa a querer entrar fora do trade system. Aí é foda, né? Então haja imediatamente quando ele der o sinal. Agora não deu sinal, não deu. Não importa se o pregão está acabando, deixa para o dia seguinte. O mercado tem todo dia, não é isso? Haja imediatamente, sem hesitação, quando o seu trade system der o sinal. Se ele der sinal e você não viu, tem que estar lá no diário, você tem que descobrir o que te levou a hesitar. Tamanho do stop, reduz o lote. Tudo isso vai ter que ser analisado no seu diário. Mas trade system deu sinal, entre sem hesitação. Tá? E ao longo dos anos, o teu trade system vai sofrer aí as calibragens necessárias, os aperfeiçoamentos para que você... não é que é para você operar mais e ver mais sinais, não. É para você proteger mais a sua operação e ter o sinal com mais clareza quando ele der. Às vezes vai até, com esse aperfeiçoamento, você vai ter menos sinais em busca do quê? Da regra número 2, proteger o capital. Né? Os stops que você vai tomar vão levar o teu trade system aos poucos a ficar mais rigoroso, mais exigente. Mas conforme cada vez ele vai ficando mais exigente, é mais uma razão para, quando der o sinal, não hesitar, entrar. Não hesitar, entrar. Tá ok? Por exemplo, ontem aquela compra que eu mencionei agora que eu não entrei, porque mal ou bem subiu 900 pontos. Mas não sei se vocês lembram na sala, o trade system deu sinal. Mas eu falei, galera, hoje não é dia de hoje não é dia de comprar. Deu os 900 pontos, foi lá na VWAP. Mas por outro lado, foi o que eu comentei também ontem. Quem estava comprado ali, de repente, não estava alerta para pegar a venda na VWAP. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de virar mão. Tipo, tô comprado, bate na VWAP, vira a mão e já vende. Não, não funciona assim. Tem muita gente que faz isso com os pés nas costas, virar a mão. Eu não gosto. Tá? Então, age imediatamente, sem hesitação, quando o Trade System der o sinal. Beleza? Regra número 3. Regra número 4. Só uma coisa pior do que está errado. Permanecer errado. Então, o que significa nessa regra número 4? Aí tem um monte de coisa. Ficar fazendo preço médio porque a operação está errada, está cagada. Porra, passou do seu stop, você não estopou e vira torcedor, fica esperando voltar. Isso acontece muito no swing trade. Eu acho que day trade nem tanto. Porque a galera, mal ou bem, sabe que vai tomar uma puta pica, tá alavancado, vai quebrar a conta, vai tomar ajuste. Mas no swing, que não tem alavancagem nem nada, que se você tá operando comprado, fica naquela de, agora eu vou esperar voltar, vou esperar voltar. Tem gente até hoje esperando a Petrobras voltar aos 53, né? Quem comprou depois da descoberta do pré-sal em abril de 2008. Tá até hoje esperando a Petrobras voltar aos R$ 50. Até hoje. Né? Cada vez mais longe isso de acontecer. Então, cara, fazer martingale, fazer preço médio, né, que é operar, é o preço médio contra a tendência, diferente do preço médio a favor da tendência que vocês aprenderam comigo aqui. Não botar o stop e o negócio ir cair. Cara, e não estamos falando de grandes crises. Eu lembro de uma operação, eu não sei se eu mostrei para vocês aqui, que eu tomei um stop de Gol, que foi cerca de, sei lá, 6, 7%, que, sei lá, eu estava arriscando 1% do meu capital, 6, 7% significa que eu estava botando 10% do meu capital, significa que eu perdi 0,6% do meu capital. Aquele stop que eu tomei, se eu não tivesse topado, ela em 4 meses caiu 86% daquele ponto que eu estava comprando. Tá? Naquele ponto que eu estava comprando, ela caiu 86%. Eu acho que eu mostrei. Se eu não mostrei aqui no treinamento, eu mostrei na sala. Acho que foi em maio de 2016. Quer ver? Eu tenho ela aqui, ó. Foi uma puta consolidação. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Gol. Ó, maio de 2016, ó. Maio, janeiro, deixa eu ver, não lembro. Ó, tá aqui. Foi esse ponto aqui. Essa consolidação aqui. Então foi. Não, 2015, ó. Olha só, foi aqui 2015. Vejam que ela já vinha caindo pra caramba. Ó, só desse ponto até aqui já tinha caído, ó, 60%. Mas aqui estava consolidando, deu algum rompimento aqui, algum ABV, alguma coisa que me fez comprar. E quando perdeu o fundo, eu vendi. Às vezes estopei, ó. Ó, 7% que eu falei, ó.
6, 7% de stop. Beleza, paciência. Olha o seu stop. Mais 65%. Era 80% que eu tinha falado? Não, 65%. Bom, foda-se, 80, 90 ou 65%, puta calor. Ó, em 2 meses. Tudo bem, mais 2 meses voltou. Aí subiu 240, né? Tudo bem, para quem segurou, voltou ao 0 a 0. Mas era um era quem não estava comprado nela podia ter comprado aqui e ter feito 240%, por exemplo. Enfim. Só uma coisa é pior do que está errado, é permanecer errado. Né? O próprio Einstein já falava, insanidade, o conceito de insanidade é você fazer as mesmas coisas e achar que o resultado vai ser diferente. Você está fechando negativo sempre, não está dando certo, não tem consistência, cara, fazer a mesma coisa não vai melhorar os resultados. Ele não vai mudar do nada por milagre. Tem que partir de você. Né? E o seu diário vai te ajudar a identificar o que você está fazendo errado. Mas tem que ter uma mudança, né? Só uma coisa é pior do que estar errado, é permanecer errado. Tá? E a regra número 5. Se o mercado você estiver confuso, ou seja, isso aqui a gente pode traduzir com o seu trade system não está dando entrada, o mercado está muito volátil por conta, por exemplo, dessa crise que a gente está vivendo agora esses dias, ou não está correlacionado, você está acostumado a operar com o SP500, mas porra, o índice está subindo, só que o SP500 está caindo. E o dólar também está subindo. Sabe aquela coisa que a gente volta e meia fala na sala? Pô, quem está mentindo? Cara, então não opera. Não opera. Se não está exatamente da maneira como você está acostumado a enxergar o mercado, a tratar o mercado, a interpretar o mercado, não opera. Ah, vai subir 1.000 pontos, eu não entrei. Puta merda. Dá dor de corno? Dá, cara. Dá. E vai dar pro resto da vida, não tem jeito. Sei lá, acho que não é nem questão de estar no quinto estágio do trader. Tem que estar no 10º estágio. Como é que é aquele negócio de karatê, de judô? 10º estágio. Você tem faixa branca até preta, depois tem o. Como é que chama? Porra. Ai meu Deus, como é que chama? Quando, você tem a preta dos vários níveis da. Dan, tá? Dan. Só que não com tio, né? Dan com D-A-N, que eu saiba. Brincadeira, Davi. Está não é nem mais está no quinto estágio, está no 10º estágio, 8º Dan, entendeu? Que você vai, sabe, ter um nível assim de disciplina de enxergar 1.000 pontos e não sentir nada, porque você já ganhou tanto dinheiro, já está tão bem que não te faz falta esse trade, sabe? O que você mais quer é proteger seu capital acima de tudo, não tem mais ganância nenhuma. Enfim, cara, o ideal é já ter essa disciplina agora. Se o mercado não está dando o sinal perfeito, perfeito não, mas não é perfeito, mas no teu trade system, com as correlações corretas, deixa passar. Você não vai ganhar dinheiro, mas você não vai perder. E vai dar dor de corno? Vai dar. Um dia não vai dar mais, mas no momento vai dar. E você tem que saber lidar com isso. Tá? Tem que saber lidar com isso. Essas são as 5 regras. Seguir isso, essas 5 regras, né, resumindo, não tem como dar errado, galera. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É que a gente abre mão de repente de uma delas só já é o desastre. São as 5. Elas são indissociáveis. Não tem como abrir mão de nenhuma delas. Tá ok? Só uma coisa é pior que está errado, permanecer errado. Se o mercado estiver confuso, ou pelo menos confuso entende se o trade system e as suas correlações, ou seja, o seu modo operacional não está legal, deixa passar. De repente até você viu uma compra e o mercado depois sobe 1.000 pontos, mas puta, você não estava inseguro. Depois vai tentar descobrir no teu diário por que você estava inseguro. Se é porque realmente alguma coisa fora do seu trade system, beleza, tem que deixar passar mesmo. Não tem nada de errado em deixar de pegar 1.000 pontos porque o seu trade system não deu sinal. É assim mesmo. Tá? Mas quando o seu trade system der sinal, age imediatamente. Age imediatamente.
Agora, regra número 5. Se você estiver confuso, regra número 2, proteja o capital. Não é para ganhar dinheiro. E voltamos à regra número 1. Opere para operar bem, não para fazer dinheiro. Beleza? É isso. Não tem. Essas são as regras. Tem que seguir essas 5 regras. Abrir mão de qualquer uma das 5 é desastre. A médio e longo prazo. Beleza? Galera, eu voltei a sentir mal-estar de novo aqui, o estômago embrulhado de novo. Quase que deu, quase que eu botei para fora agora de novo aqui os bofs aqui na frente de vocês. Não sei o que eu tenho, mas eu queria ficar de papo aqui mais uns 10, 20 minutos aqui e agradecer para vocês de coração a confiança que vocês tiveram no meu trabalho, no meu treinamento nesses 3 meses e meio. Pedir desculpas pelas vezes que eu cancelei por estar totalmente exausto ou porque tive um dia ruim na bolsa e eu não gosto de dar aula desmotivado, ou puto, ou irritado, enfim. Eu tinha mais coisas para falar para vocês, mas estou passando bem mal mesmo, de novo. Voltei a sentir o mal-estar. E como a gente vai se encontrar então daqui a um mês e meio para tirar dúvidas que vão surgir com a prática dessa teoria toda no dia a dia. Eu espero que vocês coloquem isso em prática. Rezo para que vocês coloquem tudo isso em prática. Aí vão surgir muitas dúvidas agora. Aí a gente bate um papo, mas eu estou realmente passando mal de novo. Realmente não sei o que eu tenho. Pode ser emoção, né? Um treinamento de 3 meses e meio, nossa, nunca fiz isso antes. 3 meses e meio aí com projeto de vida de tanta gente aí nas minhas mãos, aí dependendo aí desse conhecimento, é foda. Pode ser virose, eu não sei. Pode ser, Patrícia, eu não cheguei a pensar nisso. Mas não é normal esse calafrio que eu tô sentindo, esse estômago embrulhado, pode ser virose. Pô, queria realmente ficar de papo com vocês aqui. Tô bem chateado agora, bem chateado de ter que encerrar assim. Mas tô mal. Tá bom? Mas acho que muitos de vocês estão na sala comigo, tá? A gente bate um papo amanhã. Ah, o checklist, beleza. Manda para mim, Lindenberg, depois para mim e para Paula, por favor. E eu vou fazer o sorteio, tá? Vou pedir para fazer o sorteio. Aí a gente faz na sessão de dúvidas. Vou ver uma ferramenta aí de sorteio randômico, mas as caixas estão lá em cima no meu quarto. Eu vou fazer o sorteio para vocês. Tá bom? Bom lembrar, Lindenberg, pode deixar. Não sei agora se são 12 livros ou 12 pares de livros. Aí seriam 24. Aí vamos ver. Eu sei que eu lembro desse número 12 aí que o Alex me passou. Tá? Ou 12 livros, ou seja, 6 de cada. Né? Tem o de análise técnica e tem o de estratégias. Ou se são 12 kits, ou seja, 24 livros, 12 de cada. Ô Norberto, obrigado. Você sabe, pô, como eu prezo aí teu feedback, cara. Cara, hiper sênior. Obrigado mesmo, Roberto. Desculpa aí os furos aí. Eu sei que tua agenda é super complicada, mas espero que tenha valido a pena esses 3 meses e meio juntos aqui toda noite, ou as gravações do dia que você não conseguiu assistir, tá? Beleza? Eu não tenho a minha, olha, eu tenho umas muito melhores que a minha aula, que a galera me manda. Eu vou pegar uma delas e eu tento subir para vocês, tá bom? Cara, preciso ir lá no Hugo de novo. Galera, obrigado de coração aí pela confiança, pelo carinho, pela consideração. Desculpa aí qualquer coisa nesses 3 meses e meio. Desculpa aí alguns furos que eu dei. Desculpa estar passando mal agora. Não contava com isso justamente no dia do encerramento, tá bom? Obrigado mesmo por tudo. Obrigado mesmo. Ô, Rodrigo, obrigado. Obrigado por tudo, galera. Tá? Vou tentar tomar um Plasil para ver se eu passo agora esse mostrar, tá bom? Deus abençoe todos vocês em dobro. Tamo juntos. Que precisarem, só me procurar aqui no grupo de Skype, tá? Todos vocês façam parte do grupo de Skype e a gente vai se falando, tá bom? Poxa, valeu, Ariovaldo. Obrigado, galera. Valeu. Bom, então eu não marquei data ainda da aula de retorno. Vamos marcar na primeira semana pós-Copa do Mundo, uma terça-feira, tá bom?
E aí a Paula manda o WhatsApp e e-mail para todos vocês. Tá bom? Galera, valeu. Vou encerrar por aqui a gravação. Fiquem todos com Deus. Amanhã, umas 9h30, 10 horas, eu apareço lá pela sala do 10%, tá bom? Ô, Rony, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Sensacional o feedback de vocês. É super importante. Depois eu vou fazer uma postagem de agradecimento no Face. Se vocês puderem deixar um feedback também lá na minha página, eu agradeço muito, por favor. Tá bom? Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Até amanhã. Opa, a honra foi minha, Diogo, ter o projeto de vocês, projeto de vida de vocês, da família de vocês nas minhas mãos, tá bom? Obrigado mesmo, cara. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.